Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Esse vídeo é para falar sobre um assunto muito importante. E eu tava aqui deitada ali, veio na minha mente tudo que eu passei. Eu falei, não, eu preciso falar sobre esse assunto porque eu acho que tem pessoas precisando ouvir o que eu tenho para dizer. Talvez essa pessoa seja você, talvez seja uma pessoa que você conhece que esteja passando por isso. Mas mesmo assim eu resolvi falar. Eu sei que não vai ser em vão, alguém vai ouvir. O assunto que eu tenho para falar é sobre a depressão. Depressão. Você tá passando por isso? Não? Conhece alguém que já passou? Acredito que você conheça. Porque antes de acontecer comigo, eu conhecia pessoas que passaram por depressão. Eu vou tentar fazer uma aqui e fala, tá? Eu vou tentar fazer. Eu vou fazer alguma coisa aqui enquanto eu falo, tá? Antes de acontecer comigo, eu só ouvia falar de pessoas, né? Porque a gente sempre vê casos de muitas pessoas e a gente nunca imagina que a gente vai passar por isso. Eu nunca imaginava que eu ia ter depressão, nunca mesmo. Porque as pessoas associam depressão a N coisas, né? A muitas coisas. E realmente, a depressão, ela não existe um fator específico para ela, pelo menos eu acho que não. E eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Só que na vida da gente, nem tudo são escolhas nossas, tá? Nem tudo são escolhas nossas. Deus, ele é aquele que tem o controle sobre todas as coisas, né? Então, se ele falar que é isso e ponto. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente tentar correr, porque a palavra de Deus, ela é sobre todas as coisas. E é claro que hoje em dia eu falo isso, eu consigo falar isso com mais tranquilidade, porque graças a Deus eu já passei dessa fase de depressão, porque Deus é muito fiel e graças a Deus eu tô curada. Eu posso dizer que eu me sinto curada, né? Mas eu vou explicar pra vocês como tudo aconteceu. Eu tenho 23 anos, tá? Sou casada, tenho uma menininha de 2 anos e, tipo, tava tudo bem na minha vida, tava tudo tranquilo. Mas chegou uma época que acho que Deus falou assim, não, eu preciso mostrar pra ela que não é do jeito que ela pensa, não é do jeito que ela quer, é do meu jeito, e eu vou mostrar pra ela, porque foi assim mesmo, gente. E aí quando tava tudo bem, tudo no seu devido lugar, de repente tudo virou, sabe? Aconteceram algumas coisas que também não tem necessidade de eu falar, porque não é esse o assunto do vídeo, né? Tipo, o motivo, porque existem vários motivos. O meu foi um, o seu pode ter sido outro, da pessoa que você conhece pode ter sido outro, então não tem necessidade de eu falar o motivo. E aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada, sabe? Porque a gente se conhece, né? A gente sabe o jeito que a gente é. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, sabe? E aí eu comecei a me sentir diferente, eu comecei a perceber que comecei a ter atitudes diferentes, sabe? Só que eu não contei pra ninguém. Foi uma escolha minha também não ter contado. Porque eu acho que assim, quando a gente tem certas coisas que a gente passa na vida, que não adianta você sair contando pra A, pra B, pra C, pra fulano, pra ciclano. Não adianta. Tem coisas na vida da gente que é só entre a gente e Deus. Ponto final. E acredite, Deus é a principal pessoa que precisa saber dos seus problemas. Porque a palavra de Deus fala que antes mesmo que nós venhamos abrir a nossa boca para pedir alguma coisa, que seja até para murmurar, Ele já sabe de tudo. Então, eu não contei para ninguém. Só que é inevitável, né? Porque não tem como. É muito difícil uma pessoa casada ter depressão e o esposo não saber, né? E no meu caso,
Meu esposo percebeu que eu tava diferente. E aí eu contei pra ele. Falei, ó, eu tô tendo sentimentos muito estranhos. Eu comecei a ter medo, gente. Medo de tudo que você pode imaginar. Eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha, assim, medos de coisas que nem existiam. Coisas que nem tinham acontecido ainda, sabe? Medos, assim, de coisas que não tinham acontecido, sabe? Então eu imaginava coisas e aquilo ali já me dava um medo enorme e aquilo ali ia me destruindo, ia me fazendo muito mal. Deixa eu passar aqui. E, gente, comigo foi assim, né? Eu não consigo descrever muito bem os sentimentos que eu tive quando eu estava com depressão. Acho que cada um deve sentir alguma coisa. Cada um sente de um jeito, né? Mas a palavra depressão, se você for parar pra pensar, ela é o oposto de... Como que eu posso dizer? No meu ponto de vista é assim. Depressão é você estar com a pressão baixa, vamos supor. E quem tem pressão baixa não tem força pra nada. Eu sou assim, minha pressão é baixa. Aí eu comecei a ficar... Teve uma época que eu pensei, falei, será que é isso mesmo? Porque eu não tinha forças pra nada. Sabe? Tô aqui hoje porque Deus é fiel, porque Ele me deu forças, mas assim, eu mesma não tinha vontade de levantar da cama, eu tinha sentimentos de tristeza, uma tristeza muito profunda mesmo, porque eu tinha medo de morrer, eu tinha medo que coisas ruins acontecessem com a minha filha. E, gente, tá bom, isso é normal, a gente tem medo das coisas, mas o medo em excesso não é normal. Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada assim. E aí eu comecei a clamar muito a Deus, porque eu acredito que Deus pode todas as coisas. E mesmo eu estando passando por um momento muito difícil, eu confesso que eu não tinha forças para orar. Eu não conseguia dobrar meu joelho para orar. Porque o inimigo estava tentando tão ferozmente assim contra a minha vida, sabe? Que eu não conseguia, eu não tinha forças para dobrar meu joelho e orar. Por mais que eu quisesse, eu não conseguia. Mas eu conseguia clamar, sabe? E aí eu orava, deitada assim, em pensamento, porque muitas vezes eu não conseguia nem abrir a boca pra pedir alguma coisa pra Deus. Eu não conseguia, gente. Depressão é uma coisa muito séria. Tem gente que acha que é brincadeira, sabe? Tem gente que acha que é frescura, e não é frescura, gente. Eu confesso pra vocês que pode ser que há muito tempo atrás, se eu ouvisse falar no caso de depressão, eu já podia imaginar 1000 coisas, né? Até que era frescura. Mas depois que você passa, gente, não é frescura. Depressão não é frescura mesmo. Eu ver se a Valentina tinha acordado. E aí, eu pedia pra Deus, eu pedia muito pra Deus. Falava assim, oh, meu Deus, não me deixa perecer. Não me deixa, sabe, perder minhas forças aqui. Minha filha precisa de mim. E eu chorava dia e noite, né? Meu marido saía pra trabalhar e eu ficava sozinha, né? Sozinha, com a Valentina em casa, eu chorava. Mas eu nunca contei pra ninguém. Porque, como eu disse, tem coisas que é entre você e Deus e ponto final. Não adianta você ficar imaginando que você vai contar pra outra pessoa que vai resolver. Tem coisas que resolvem, claro, né? Mas tem coisas que é só você e Deus. E a gente precisa entender isso. E aí, eu fiquei 3 meses assim, pra tentar resumir um pouco. Eu fiquei 3 meses assim, com depressão. Depressão mesmo. Só que Deus, ele é tão fiel que, como ele já tinha permitido que eu passasse por isso, porque ele tinha algo maior e melhor preparado para mim lá na frente, ele começou a usar pessoas para me mostrar isso, porque ele viu que eu estava num nível de desespero que nem meu marido conseguia me acalmar. Isso é verdade. Não tinha palavras que me acalmassem, não tinha abraços que me acalmassem, sabe? E aí, acho não, né? Deus viu que eu tava num momento de desespero tão grande, gente, que eu não via saída.
Eu não via saída para aqueles sentimentos que eu sentia. Eu só falava para Deus que eu não aguentava mais sentir aquilo. Eu não aguentava mais. E aí Deus começou a usar pessoas para me mostrar que era tudo no tempo dele. E aí, até que chegou o dia que Deus falou assim, não, agora que você já aprendeu, que é tudo no meu tempo, é tudo do meu jeito. E aí Deus usou a vida de uma irmã da igreja para me curar, né? Eu fui num culto, fui arrastada naquele culto porque eu não queria ir. Meu marido insistiu para mim ir, mas sabe quando você não tem forças para fazer nada? Por mais que você queira, por mais que você cogite em fazer alguma coisa, eu não tinha força para fazer nada. E naquele dia, por graça e misericórdia de Deus, eu consegui ir no culto. E foi naquele culto que Deus me curou. Deus me curou da depressão. Me curou mesmo. E daquele dia em diante eu nunca mais senti, sabe? Só que, como eu falei no começo, que Deus é fiel em tudo que Ele faz, logo depois de eu ter passado por todo esse processo de depressão e tudo isso, onde Deus me moldou e ali eu aprendi muitas coisas, sabe? Eu descobri que os meus planos não são os mesmos de Deus. E isso é fato. Às vezes você planeja uma coisa, não acontece e você fica bravo. Por que não aconteceu o que eu queria? Por que nada é do jeito que eu quero? Gente, é tudo sob permissão de Deus. Se Deus quiser que aconteça, amém. Dê graças a Deus. Se Ele quiser que não aconteça, amém também. Dê graças a Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E não estava nos meus planos engravidar de novo. Não estava. Não tão cedo, na verdade, né? Eu até queria, mas quando a Valentina tivesse maior, tipo com 5, 7 anos, assim. E a Valentina só estava com 2 anos, né? E aí, Deus permitiu ali que eu engravidasse. Eu engravidei depois de uma crise de ansiedade que eu tive depressão. Logo depois da depressão eu tive uma crise de ansiedade e aí eu comecei a tomar os remédios. Mas eu não vou dizer que pode ter sido remédio, porque pode ter sido que sim, né, que tenha cortado o efeito do anticoncepcional. Mas eu acredito muito que Deus, Ele tem propósitos para as nossas vidas, sabe? Nada acontece por acaso, não tem esse negócio de coincidência. Com Deus não existe isso, né? Com Deus é sim, sim, não e não. E aí Ele permitiu que eu engravidasse, né? E de lá pra cá, graças a Deus, eu tenho tido sentimentos bons. Confesso que para quem tem ansiedade como eu, alguns dias são mais difíceis que os outros, porque ainda mais agora na gravidez, tem dias que eu fico imaginando 1000 coisas, né? Ainda mais mãe. Aí você fica ali imaginando se vai conseguir comprar uma coisa, se vai conseguir comprar outra, e acaba vindo aquele sentimento de ansiedade, sabe? Ansiedade, aquela palpitação, aquele calor, às vezes eu sinto isso. Mas da onde Deus me tirou, sabe? Toda a transformação que Ele fez na minha vida, não só na fase que eu tive depressão, mas de quando Deus me tirou do mundo mesmo, né? Quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a ir na igreja, quando eu comecei a sentir a presença de Deus realmente na minha vida. Então, muitas coisas aconteceram. Não sei se eu consegui passar alguma coisa nesse vídeo, mas eu queria dizer que se você está passando por depressão, se você já teve, se você conhece alguém que tenha, fica calmo, porque Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Nada que Ele permite que aconteça é em vão. Nada é em vão para Deus, né? Ele tem propósito em tudo que Ele faz. Às vezes a gente não entende, a gente pensa que é o fim, a gente chora e a gente esperneia e até murmura. Porque muitas vezes eu murmurei, nesses 3 meses que eu fiquei depressiva, eu murmurei, eu falava pra Deus, por que comigo? Por que eu tava passando por aquilo? Porque Deus sabia que eu não tinha forças para suportar aquilo, por que Ele tava permitindo? Só que se Deus dá um fardo pra gente carregar, né? Ou se Ele permite que a gente passe por uma luta, é porque Ele sabe que a gente tem capacidade de lutar. E mesmo que a gente não tenha capacidade, Ele nos capacita, porque a palavra de Deus fala que Deus é assim, né?
Ele dá força ao cansado, e foi assim que ele fez comigo. Eu acredito que se você está passando por isso, é assim que Deus vai fazer com você também. Não desista, não pare, não pense que é o fim, não pense que está tudo acabado. Não só se você está passando por depressão ou não, se você está aí pensando que sua vida não tem mais jeito, que não tem mais solução para nada, fica calmo, Deus sabe de todas as coisas, há tempo para todo o propósito de Deus embaixo dos céus, sabe? E Deus, ele tem meios de trabalhar, você pode não entender, você pode não aceitar, mas Deus é que sabe de todas as coisas. E eu passei pela depressão, pelos 3 meses de depressão, não foi fácil, mas Deus sempre esteve ali comigo, meu marido, sempre me apoiando, graças a Deus. Meu marido ele é muito atencioso comigo, sabe? E foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida mesmo, pra me ajudar, porque o que eu tenho, assim, de fraqueza, assim, sabe? O que eu tenho Ele é minha força, assim, né? Deus em primeiro lugar, mas Ele sempre me dá força pra passar por todas as coisas. E eu venci por Deus e eu venci por Ele. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que da depressão Deus me curou, né? Creio ainda que Ele vai me curar da crise de ansiedade, porque eu tenho ansiedade. Mas para Deus nada é impossível e Ele que sabe de todas as coisas, né? Ó, minha bênção tá aqui. Já tô com 7 meses. A Valentina já tá com 2 anos e 7 meses. Não, 2 anos e 9 meses, Valentina. E é isso, gente. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu queria falar um pouquinho da experiência que eu tive com a depressão e para te dizer que nada é impossível e que ainda não chegou o fim das coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tem propósitos até para os dias maus.